E aí, hoje a gente vai mergulhar nos detalhes do Kinea Securities, o famoso KNSC 11. Usando como base o último relatório deles, vamos fazer uma análise completa dos dividendos, entender a estratégia por trás dos números e o que a gente pode esperar desse fundo daqui para frente. Para a gente entender o KNSC 11 de verdade, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com o básico do fundo, depois parte para os números que mais interessam, dividendos e valor. Daí, vamos abrir a carteira para ver onde o dinheiro está investido, como isso aparece nos resultados e na alavancagem, e fechamos com a visão do próprio gestor e um resumo geral. Bom, vamos começar pelo essencial. Antes de sair olhando o número, é super importante entender qual é a do KNSC 11. Afinal, como é que ele gera valor? De onde vem o dinheiro que ele distribui? O ponto central aqui, pessoal, é que o KNSC 11 é um fundo de papel. O que isso quer dizer? Pensa assim, em vez de comprar o prédio, o tijolo, ele compra a dívida de quem está financiando aquele prédio. Basicamente, o fundo age como um financiador para o setor imobiliário e ganha dinheiro com os juros desses empréstimos, que são os CRIs. Agora sim, vamos para o que todo mundo quer saber. Quanto o fundo está pingando na conta? Vamos analisar os dividendos de setembro e também dar uma olhada se o preço da cota na bolsa está caro ou barato neste momento. No mês de setembro, o valor distribuído foi de 10 centavos por cota. Ok, mas a grande questão é, esse valor é bom? Para responder isso, a gente precisa colocar em perspectiva. Olhando o histórico recente, a gente percebe uma certa estabilidade nos pagamentos. O valor de 10 centavos deste mês, por exemplo, retoma um patamar que já tinha aparecido antes, mostrando uma certa consistência na geração de caixa. E essa previsibilidade, mesmo com pequenas flutuações, é um sinal importante para quem investe focado em renda. Se a gente transformar esses 10 centavos em porcentagem, chegamos a um rendimento de 1,09% no mês. E para saber se isso é atraente, a gente compara com a taxa DI, que é a grande referência do mercado. O fundo entregou 89% do DI, o que nos dá um parâmetro bem claro de como ele está performando. Aqui a gente vê bem a diferença entre o preço na bolsa e o valor, digamos, real dos ativos do fundo. O mercado está pagando R$ 8,80 pela cota, enquanto o seu valor patrimonial, que é tudo que o fundo tem menos o que ele deve, é de R$ 8,76. Essa relação PVP, bem pertinho de 1, significa que ele está sendo negociado praticamente pelo seu valor justo, sem um grande ágio ou desconto. Mas, afinal, como o fundo gera esses resultados? Para responder essa pergunta não tem jeito, a gente precisa abrir a carteira e ver exatamente onde o KNSC 11 está investindo dinheiro. A estratégia do fundo é bem clara: dividir os ovos em duas cestas principais da nossa economia. Mais da metade da carteira, 56,5%, está buscando se proteger e ganhar com a inflação, já que está atrelada ao IPCA. A outra parte, bem grande, quase 40%, se beneficia dos juros altos, pois está ligada no CDI. Na teoria, isso prepara o fundo para navegar bem tanto em cenários de alta de preços quanto de alta de juros. E a diversificação não para por aí. O fundo também distribui seus investimentos em dívidas de vários setores imobiliários, desde escritórios, passando pelo setor residencial até galpões de logística e shoppings. A ideia é não depender do sucesso de um único setor, o que ajuda a diminuir os riscos do portfólio. Ok, a gente viu que o fundo gerou resultado, mas será que ele distribuiu tudo? E como ele usa a alavancagem, aquela ferramenta que pode tanto aumentar os lucros quanto os riscos? Vamos dar uma olhada nos números? Este slide aqui mostra uma gestão bem disciplinada. O fundo gerou 10 centavos por cota e distribuiu exatamente 10 centavos. E além disso, ele mantém uma reserva acumulada de 9 centavos por cota. Isso funciona como um colchão de segurança, sabe? Pode ser usado para estabilizar os pagamentos em meses de resultado mais fraco. O fundo opera com uma dívida, uma alavancagem de cerca de 10% do seu patrimônio. É uma estratégia para tentar turbinar os resultados. Mas que tipo de dívida é essa e como é que ela funciona? Essa alavancagem não é um empréstimo tradicional de banco, não. É feita através de operações compromissadas. De um jeito bem simples, o fundo usa seus próprios ativos como garantia para pegar um dinheiro emprestado por um período curto. Isso dá agilidade para a gestão aproveitar boas oportunidades de investimento sem precisar vender outros ativos da carteira. O gestor diz que esse nível de 10% é controlado e estratégico. Bom, mas e o que a Kinea, que é a gestora do fundo, está pensando? Vamos ver a análise que eles fizeram do cenário econômico e, principalmente, da saúde da carteira de crédito do KNSC 11. Essa aqui é talvez a informação mais importante do relatório todo. O gestor está garantindo que a carteira está saudável. Traduzindo,
todos os devedores estão pagando suas contas em dia. Num fundo focado em crédito, não tem notícia melhor do que essa. O comentário do gestor explica direitinho os dois lados da moeda no desempenho do fundo. Por um lado, a Selic alta ajuda a parte do portfólio que é ligada ao CDI. Por outro lado, a inflação mais baixa que vimos nos meses anteriores pesou um pouco nos rendimentos da parte atrelada ao IPCA. A gestão já sinaliza um cenário de juros altos por mais tempo e de incertezas na inflação, o que justifica a estratégia mista do fundo. Diante de tudo isso que a gente viu, vamos colocar os principais pontos na balança para ter uma visão bem consolidada sobre o fundo. Colocando tudo na balança, o quadro fica claro. Os pontos fortes são a carteira diversificada, a consistência dos dividendos, a saúde do portfólio sem calotes e a gestão da quina, que é uma casa renomada. Por outro lado, os pontos de atenção são a dependência do cenário macro, especialmente da inflação, e a própria alavancagem, que sempre adiciona uma camada de risco. E toda essa análise nos leva a uma questão central. Essa estratégia mista do KNSC11, que aposta ao mesmo tempo na inflação e nos juros, é a fórmula certa para navegar na incerteza da economia brasileira? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do fundo e o retorno de quem investe nele.